Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago do Estrutura da Redação e mais uma vez nós nos encontramos por videoaula por conta da Covid-19. Você já está cansado de saber disso porque já viu nos nossos outros vídeos. Se ainda não, corre lá porque tem muito conteúdo bacana. Se você já se inscreveu no nosso canal, meu muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, não perca mais tempo. Curta, compartilhe e se você não gostar, compartilha também com aquele amigo que você não é tão chegado, que você está torcendo para ele mal, vai que você mostra para ele e vai que ele passe, não é mesmo? Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar do resumo, um gênero que é muito cobrado na Federal do Paraná há muito tempo. Porém, ele pode servir como um excelente auxílio nas produções de dissertações ou até mesmo para outras disciplinas como História e Geografia. Então, vale a pena nós entendermos algumas situações bem importantes desse gênero textual. A primeira delas é entender que o resumo funciona por conta de algumas normativas, como a da BNT, que estabelece que o resumo tem que ser elaborado em parágrafo único e sempre com referências completas. Que referências são essas? Qual a ideia de ser em parágrafo único? Parágrafo único é norma técnica. Norma técnica a gente não discute, a gente apenas cumpre. Então, no momento que você for produzir o resumo, não importa se ele tem 8 ou 15 linhas, ele vai ser sempre em parágrafo único. Segundo momento, resumo não tem título próprio, então não se preocupe, a linha 1 já é para começar a produção do seu texto. Outro ponto importante, precisa aparecer todas as referências do texto e isso precisa acontecer já no primeiro momento da produção. Eu preciso mostrar o título, o autor, o local de publicação e a data de publicação desse texto. Tome cuidado, principalmente em algumas universidades particulares para o curso de medicina, também é cobrado resumo. E lá são textos que geralmente têm mais de um autor. Todos devem ser apresentados, todos devem ser evidenciados. Outro ponto importante, fique atento ao tipo de publicação que você vai resumir. Se é um prefácio de um livro, se é uma tradução ou simplesmente se você está trabalhando com uma reportagem. É bem importante você mostrar o tipo de publicação. Na dúvida, o enunciado não mostrou o tipo de publicação, não tem problema. Faz a referência apenas como no texto e está tudo resolvido. Bom, além disso, eu preciso entender que o autor do texto precisa ser retomado ao longo de toda a produção. Toda vez que eu inserir uma ideia, que era do autor do texto original, esta ideia precisa ser mostrada, precisa ser evidenciada que ela pertencia ao autor fulano de tal. Então, por exemplo, eu quero dizer que o doutor José Goiaba falava sobre o preço da goiabada no mundo. Então eu tenho que mostrar o preço da goiabada no mundo de acordo com o doutor José Goiaba. Obrigatoriamente eu preciso fazer a referência sempre, porque as ideias não são minhas. Lembrando que eu utilizo o meu vocabulário no resumo. Eu trabalho com um conceito chamado de paráfrase. Isto é, eu leio a ideia de uma outra pessoa, escrevo com as minhas palavras o pensamento desse outro autor. Isso tem que ficar bem claro na nossa produção, porque senão vai caracterizar a cópia. Copiou o texto do resumo, perde nota. Senão, acaba até zerando pela quantidade de repetições. Isso significa que todas as ideias que eu vou inserindo no meu texto, elas não aparecem isoladas entre aspas. Elas aparecem como um texto normal, apenas não esquecendo de fazer referência ao autor do texto base. Para nos ajudar, dá uma olhadinha que nós vamos ter essa tabela enorme, chamada de verbos dicende. Então, sempre que eu tenho que resgatar o autor, eu posso utilizar um desses verbos dicende para mostrar que quem expressa a ideia, quem apresenta o conceito ou quem demonstra uma opinião é sempre o autor do texto original. Essa tabelinha é super importante, você está com um tempo legal para tirar um print dela e para que ela faça parte do seu cotidiano a partir de agora. É muito importante também que você não repita nenhum desses verbos ao longo da sua produção.
você tem aí resumo para escrever praticamente umas 20 páginas de texto sem precisar repetir nenhum verbo de send. Outra coisa importante, procure trabalhar com os verbos no presente. O autor expressa a sua opinião, o autor comenta o cenário brasileiro atual. Procure sempre utilizar os verbos de send no presente. Isso é um ponto bem importante para a produção do resumo. Além disso, grave a seguinte lógica: o número de parágrafos no texto original vai ser o número mínimo de ideias que eu terei na minha produção. Mesmo que um parágrafo seja só de exemplos, mesmo que um parágrafo não pareça ter um conceito relevante, você precisa mostrar que o autor apresentou vários exemplos acerca desse tema. Isso não pode faltar na sua produção. Um dos grandes erros é dar a sua opinião de maneira implícita. Essa informação é relevante, essa informação não é relevante. Isso não fica legal dentro de um texto. Então, sempre que você for trabalhar com a ideia de um resumo, lembre-se de que todos os parágrafos precisam constar no seu texto a ser resumido, obrigatoriamente. Por isso, o número de parágrafos é o número mínimo de ideias que o seu texto vai apresentar. Lembre-se de, na última frase do seu resumo, apresentar uma expressão de conclusão. Essa expressão pode ser um próprio verbo de send, o autor finaliza, conclui, encerra, ou pode ser uma expressão. Por último, o autor debate, comenta, expõe. É bem importante apenas não misturar. Se eu for utilizar por último, o meu verbo não pode ser concluir, por exemplo. E aí, nós vamos trabalhar com 2 parágrafos, que eu quero mostrar para vocês como que a gente faz a tradução disso em texto prático e principalmente como que você pode pegar e começar o seu resumo, porque esse geralmente segue o mesmo padrão e muitas vezes não fica legal. Eu trouxe um texto da Yasmin Almeida Lobato Moraes, do site Politize, que fala sobre desigualdade econômica. Observe que ele começa com o título, Causas da Desigualdade Econômica. Então eu já sei que este título vai ter que aparecer dentro da minha produção. Eu já sei que Yasmin Moraes, eu não preciso colocar o nome completo dela, mas Yasmin Moraes vai ter que constar na minha produção e Politize também vai ter que aparecer no meu texto. No primeiro parágrafo, ela diz o seguinte: a desigualdade econômica se caracteriza pela distribuição desigual de renda em determinada região, sendo influenciada por fatores históricos, sociais e pela falta de investimentos em políticas sociais. E aí eu vou pensar o seguinte: existem 2 eixos que norteiam um parágrafo dela. O primeiro é definição do que é desigualdade. O segundo, quais são as causas da desigualdade. Então ela define o que é desigualdade a partir de 3 causas ou de 3 influências: históricas, sociais e falta de investimentos em políticas sociais. Como o nome já diz, eu não vou ter condições de fazer o resumo repetindo todas as informações. Então veja como isso fica de uma maneira bem mais simples na hora de produzir o texto. A desigualdade econômica é influenciada por 3 fatores históricos presentes na sociedade. Eu consegui mostrar a definição que Yasmin apresentou no texto e, segundo, eu consigo trazer as causas de maneira genérica, de maneira ampla. Mas, Thiago, o meu leitor não vai conseguir entender essa informação. Aí o problema é dele, que não quis ler o texto original e preferiu ler um resumo, certo? Mas o panorama do primeiro parágrafo você já apresentou. Tá super compreensível, já dá para tocar o barquinho. Na sequência, veja que nós temos um parágrafo um tanto maior. E aí, com isso, a gente consegue ter uma ideia do que precisa ser trabalhado. Existem diversas formas de se medir a desigualdade social e econômica de um país, através de indicadores sociais como meio de comparação entre países e regiões. Entre eles estão a renda per capita, ou seja, a soma de todos os salários dividida pelo número de habitantes. Nesse caso, a medida será relativa a contextos populacionais e geográficos e nem sempre será a melhor forma de mensurar as desigualdades de um país, já que desconsidera diferentes classes sociais.
Existe também o IDH, que serve como indicador geral de qualidade de vida, considerando fatores como expectativa de vida ao nascer e o acesso à educação. E aí, o que nós precisamos olhar neste parágrafo? Que ela mostra para nós as diversas formas de se medir a desigualdade social e econômica, através de indicadores. E ela vai apontar para mim esses dois indicadores: renda per capita e índice de desenvolvimento humano. São essas duas informações as mais importantes para aparecer no meu texto. Que existem dois tipos de indicadores de maior destaque. Um que é o IDH e o outro que mostra para mim a ideia da renda per capita. São essas duas informações que precisam aparecer no parágrafo a ser resumido a partir de agora. O mais importante, pessoal, é eu não me prender a exemplos, tentar explicar o que é um IDH, tentar mostrar toda a metodologia por trás dele. O mais importante neste momento é que simplesmente eu apresente a informação para que a pessoa tenha uma ideia dela. Se a pessoa conseguir entender que há dois indicadores, IDH e renda per capita, a minha produção atingiu o seu objetivo. Se o cara lê a frase e não consegue entender que IDH e renda per capita são indicadores de desigualdade socioeconômica, não valeu de nada a minha produção. Alguns pontos eu quero chamar a sua atenção. É muito importante que no resumo, sempre quando você for se referir ao autor do texto, você nunca retome pelo primeiro nome dele. Ele não é uma pessoa íntima sua. Segundo momento, é muito importante que você não utilize pronomes pessoais do tipo ele ou ela, também pelo nível de informalidade que essa expressão carrega consigo. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, que vai ser bem importante para você ter um resumo, nota máxima. Todos os parágrafos precisam seguir uma linha de informação. O que isso significa? Que no momento de produzir o resumo, aquilo que está no primeiro parágrafo tem que ser a primeira informação do seu texto, não pode ser a última. Não interessa se o autor trabalha no primeiro, no terceiro e no quinto parágrafos com as mesmas informações, se no segundo e no quarto parágrafos ele trabalha com ideias diferentes, você vai precisar retomar a ideia que está no terceiro e retomar a ideia que está no quinto no momento apropriado. Ou seja, eu não mudo as informações que foram apresentadas para mim no texto original. E aí, para simplificar, nós vamos dar uma olhadinha como estes dois parágrafos ficariam. A desigualdade econômica é influenciada por 3 fatores históricos presentes na sociedade. Veja que nesse momento eu trabalhei com o recorte do tema. E aí eu faço as referências do texto conforme nós conversamos no início da aula. Conforme Yasmin Moraes no texto Causas da Desigualdade Econômica, publicado no portal Politize. Veja que nesse momento eu apresentei o tema, apresentei a autora do texto, o título e o local de publicação. Frase 1. Finalizei o primeiro parágrafo. Vamos ver o segundo parágrafo como ficou. Assim, elemento coesivo, para começar a frase nova, há fatores de medição da desigualdade econômica, como a renda per capita, considerada a forma menos eficaz, e o IDH, o qual considera fatores do bem-estar individual, além apenas das questões financeiras, conforme explica a autora. Observe que eu começo a frase com um elemento coesivo, retomo a ideia da autora, porque eu vou ter que retomar isso ao longo do texto inteiro, e ainda consigo explicar o que é renda per capita e o que é IDH. Consigo mostrar qual é mais eficaz e qual é menos eficaz. E aí eu faria o mesmo sistema ao longo de toda a produção, lembrando que no último parágrafo, a ser resumido, eu começo com a expressão por fim no meu texto. Bom, a respeito do resumo, acredito que seja isso. Espero que você tenha gostado. Acompanhem os outros vídeos das nossas séries, se cuidem e se você gostou, se inscreva no nosso canal e não deixe de deixar a sua opinião, o seu comentário. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.